Paulo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tem esse confronto na semana que vem, a torcida só fala desse jogo diante da equipe do Flamengo, mas antes, provavelmente, o último teste do time titular do Grêmio é amanhã, diante da equipe do Avaí. Como dividir as atenções entre o jogo tão importante pela Copa Libertadores da América e o jogo contra um time na zona do rebaixamento como o Avaí? Primeiro, o mais importante é a meta que a gente tem traçado internamente, que é se aproximar do G4. Para isso, a gente tem que começar a pensar no Avaí primeiro, antes da semana que vem. Sabemos que tem o Avaí em casa amanhã, o Fluminense no final de semana, que são jogos que vão fazer com que a nossa sequência possa ficar melhor ainda de resultado positivo. Para isso, a gente tem que focar primeiro nesses dois jogos para depois voltar a pensar no Flamengo. Pois é, Paulo Vitor, mas como é que se entra em campo, né? Não tem como ser diferente, é uma semifinal de Libertadores da América, as duas equipes que vem mostrando um bom futebol, né, em 2019. Claro que o foco é o jogo de amanhã, mas como é que se entra em campo amanhã sem pensar no Flamengo? Como é que é a conversa no vestiário para que os jogadores entrem focados e não pensar na equipe carioca? Maturidade do jogador de uma grande equipe, da camisa que a gente veste, do peso que o Grêmio tem. Tem que estar acostumado e saber diferenciar as competições. Como disse, a gente vem um ano todo aí disputando competições importantes, brigando por elas, e a gente sabe o peso que cada uma tem. Claro que, como você mesmo disse, não tem como não pensar no jogo do Flamengo, mas o professor trabalha muito isso na gente para que a gente possa separar essas duas competições. A gente sabe que uma é um mata-mata completamente diferente, a outra ainda faltam 18 rodadas que pode levar a gente para garantir uma vaga para o ano que vem da Libertadores. E o Grêmio é uma equipe que, graças a Deus, nesses 3 últimos anos meu aqui, a gente levou um título e já é a terceira consecutiva semifinal. Não pareceu um pouco arrogante, mas a nossa equipe está acostumada a decidir jogos importantes, sabendo que a mentalidade nossa de uma equipe vencedora. A gente sabe da capacidade que a outra equipe tem também, mas a gente sempre vai procurar com humildade, com determinação para que a gente possa vencer os adversários nossos. Como é que se faz, Paulo, esse balanceamento da humildade, porque o Grêmio foi lá contra o Santos, vem fazendo jogos assim de vitórias, mas foi lá contra o Santos, onde é um lugar muito difícil, e estabeleceu uma vitória que nunca tinha feito. E jogando bem, não só ganhou, mas foi muito bem. Então, o torcedor do Grêmio, e de um modo geral, fica com a ideia seguinte: vem agora o que é vice-lanterna do campeonato para jogar na casa do Grêmio, o Grêmio vai com o que tem de melhor em termos de jogadores, e a ideia é aquela de que é ao natural que o Grêmio vai vencer o Avaí. E aí já está muita gente pensando que a semana que vem tem Libertadores. Esse aqui é o negócio. Como enfrentar o Avaí e quais são os perigos que uma equipe que é vice-lanterna oferece ao Grêmio nessa fase de alta? O futebol brasileiro, ele, de uma forma geral, ele acaba sendo equilibrado da forma competitiva, né? A gente viu a equipe do Santos fazia mais de um ano que não perdia dentro da sua casa, e o Grêmio mostrou o seu valor lá com respeito ao adversário, sabia de toda a dificuldade, sentimos que era um jogo difícil e foi. E quanto ao Avaí, a gente sabe que o futebol brasileiro, igual como eu falei, não existe jogo fácil. 2 rodadas atrás eu estava assistindo um jogo do CSA e São Paulo jogando na sua casa, e até o final do jogo o CSA acho que era o último colocado e estava ganhando de 1-0 de São Paulo. Esse é o exemplo do futebol brasileiro, coisa que a gente não vê muito lá fora, é isso. A gente sabe que o último ganha do primeiro, e para isso a gente sabe que o respeito que a gente tem que ter pelo Avaí é grande, mas impor, porque estamos jogando diante da nossa torcida, e a nossa equipe ela precisa muito do resultado também para alcançar os nossos objetivos. Então, para isso, a gente tem que estar firme, ligado e saber que não vai ser um jogo fácil. Paulo, até em relação a essa última pergunta, o Grêmio vem muito bem nos últimos jogos, né, e embalado, e precisa manter esse embalo principalmente para o jogo da próxima quarta-feira contra o Flamengo. Que tipo de responsabilidade as últimas atuações do Grêmio, que foram muito boas, trazem para esse jogo de amanhã contra o Avaí? Que tipo de responsabilidade vocês têm de manter essas boas atuações, manter esse embalo o máximo de tempo suficiente para chegar embalado também no jogo da próxima quarta-feira? Eu acho que os resultados eles estão acontecendo devido à determinação nossa, ao foco que a gente está tendo nas partidas. Independente de quem seja o adversário, na casa do adversário, como eu dei o exemplo agora do Santos, que é uma equipe muito difícil de ser batida na sua casa. A gente sabe que para que a gente possa vencer amanhã o Avaí, a gente tem que estar concentrado, saber que não vai ser um jogo fácil.
O Avaí vem também de uma sequência de vitórias, tem com uma confiança elevada também, e para isso a gente tem que fazer, como eu disse, nos impor, porque estamos jogando na nossa casa, diante da nossa torcida, e o mais importante é que a gente tem que pensar primeiro no nosso objetivo, a gente tem que somar pontos para que a gente alcance eles o mais rápido possível. Qual é o nível de confiança que o Paulo Vitor, companheiro, tem no Luan, que está voltando aí para ocupar a vaga deixada pelo Jean-Pierre? Qual é o teu nível de confiança nele? Se puder colocar uma escala de 0 a 100, eu falo 1000, porque ele não precisa provar nada a ninguém. Mas o jogador de futebol tem que estar provando a cada dia, porque merece estar vestindo a camisa de um grande clube. O Luan é um jogador que a torcida, nós, esperamos muito dele, não pela aparência física, mas por tudo que ele demonstrou nesses anos no Grêmio, pelo futebol que ele demonstra. Então é um craque que a gente tem, um carinho muito grande. Antes dele entrar no jogo contra o Santos, ele sabe as palavras que eu falei para ele, pela confiança que eu tenho nele, eu respeito. Já falei isso no começo do ano, como era difícil jogar contra ele, e ele provou mais uma vez que é importante para a gente. No jogo da Vila, acabou fazendo o primeiro gol. Acho muito do que ele vem fazendo no dia a dia, focado, trabalhando. Às vezes vocês não conseguem acompanhar muito lá dentro. É um jogador que está a todo momento se esforçando ao máximo, fazendo trabalhos à parte. Eu acho que o resultado vem dentro de campo. A gente passar essa confiança, porque o jogador ele precisa dessa confiança para desenvolver seu futebol. E não foi à toa que até o ano passado ele era o melhor jogador da América. Então, ele é um grande craque que a gente tem, e eu tenho certeza que num momento importante ele vai decidir para a gente. Paulo, aqui atrás. Tudo bem? Tudo bem. Você acabou de responder aí sobre o Luan, né? Mas a verdade é que o ataque do Grêmio como um todo vem muito bem nesses últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, mas também no ano todo, né? O que você, como goleiro, né, vê desse ataque do Grêmio que tem ido muito bem? Quais os motivos que levam o Grêmio a fazer tantos gols, principalmente nesses últimos 3 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro? Eu acho que a importância do grupo. Muito se fala de um jogador, do outro, por estar na seleção, mas eu acho que o que faz a nossa equipe ser forte, a equipe competitiva, acho que é o grupo. Você olha o Alisson se destacando, que é um jogador decisivo para a gente, um jogador muito inteligente. O Tardelli, quando entra também, é um jogador que a gente sabe também que a qualquer momento pode decidir para a gente, um jogador com um peso muito grande no futebol mundial. O André, todas as vezes que esteve em campo, se dedicou, às vezes mesmo a bola não entrando, ele é um jogador que ele coopera muito para a equipe, isso acaba desgastando ele um pouco, de uma forma nos olhos das pessoas, mas no nosso a gente sabe como é boa a entrega dele dentro de campo. Acho que todo o sistema nosso de ofensivo, acho que tem colaborado para o sucesso deles. Acho que não se dá só o Cebolinha, que é hoje o nosso grande atleta em destaque, mas eu acho que para o sucesso dele, você olha, como eu acabei de dizer, alguns exemplos da crescente que vem os nossos outros companheiros também. O Alisson, que joga ali do outro lado, vira e mexe, faz gols importantes para a gente. Então, eu acho que o diferencial da equipe nossa é como o Renato trata a gente ali, independente da qualidade de cada um, mas todos iguais. Então, ele dá essa liberdade para o jogador da frente fazer o que sabe de melhor, para que todos possam ter êxito para a equipe. Paulo, falando da questão do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que são 9 pontos que vocês querem fazer nesses 3 jogos, porque no primeiro turno, né, foi 1 ponto conquistado. Com a vitória com o Santos, vocês já passaram essa pontuação. São os 9 pontos o objetivo? E se pudesse falar as palavras que tu disse pro Luan para nós sabermos também? Primeiro, assim, acho que o futebol ele não te dá muitas oportunidades, né? Mas os pontos que você perde no primeiro turno, você acaba conseguindo recuperar no segundo. Agora já não tem mais essa oportunidade. Então, não podemos deixar ponto, independente qual seja a equipe e qual lugar que seja. A gente tem que estar somando. Sabemos do nosso objetivo interno, que a gente tem que alcançar ele, e para isso a gente tem que somar, independente do adversário, independente do lugar. Sobre o Luan, eu prefiro deixar entre eu e ele, porque a gente sabe o carinho que eu tenho por ele, toda a confiança, e espero contar isso aí para você algum tempo aí para frente. Ô Paulo, eu estava vendo aqui teu currículo, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, participou do grupo campeão com o Grêmio. Tu vendo esse grupo um grupo campeão? Esse grupo está preparado para erguer uma Libertadores e quem sabe até brigar pelo Brasileiro, mas principalmente a Libertadores, esses caras, é um grupo que tu vê semelhança? Eu acho que esse grupo que você está dizendo é o grupo campeão, né? Que levou um título já esse ano, que vem levando título
desde 2016. Se você tirar uma base aí, eu acho que, posso estar enganado, mas uns 70% dos jogadores estavam na conquistas recentes do clube. Se não ganhar aqui, ganhar em outro lugar. Então são jogadores experientes, jogadores campeões. Vem demonstrando isso, né? Não é à toa que, como eu disse, há 3 anos seguidos, que isso aí no futebol brasileiro é muito raro, a gente chegar em semifinal de Libertadores levando um título. 3 anos consecutivos, semifinal, sendo campeão de Copa do Brasil e também chegando nas fases finais, como tem acontecido, campeão estadual esse ano, campeão da Recopa ano passado. Eu vou ficar enumerando assim, e se você for ver, 70% dos atletas são o mesmo. A gente sabe que o futebol ele exige concentração e experiência, e isso a nossa equipe tem. Agora também existe adversários de qualificado, adversários vencedores do outro lado, que a gente tem que ter todo o respeito, mas a gente tem um grupo campeão, sim. O Paulo, independente de vocês estarem focados no jogo de amanhã, e também independente até de ter a coincidência de ser contra o rival do Grêmio, vale uma observação no Flamengo hoje à noite, vocês vão estar na concentração, é um jogo que o Flamengo vai jogar em alta em função da situação do Campeonato Brasileiro, um jogo de boa competitividade, vale observar o Flamengo hoje à noite? Claro, a gente tem que estar observando a todo momento, todos os adversários nossos. Segunda-feira eu estava olhando o jogo do Avaí, acho que isso aí é a importância do atleta, para que a gente possa estar, o futebol não te dá chance de detalhes, então a gente tem que estar procurando amenizar ao máximo os erros e ver o que o adversário tem de qualidade para que a gente possa bloquear eles. Então, com certeza vale sim, a gente vai estar ligado na equipe do Flamengo hoje para ver o que a gente pode surpreender eles na quarta que vem.